Gravação iniciada com sucesso. Microfone ligado. Bora lá, então, para mais uma aula da disciplina de Banco de Dados 1 do curso técnico em informática da UFTM, Universidade Federal do Triângulo Mineiro. Prontinho. Está na tela de vocês a atividade 13, que faremos a correção hoje. Essa atividade 13, ela ficou bem genérica, né? Bem genérica. Não tem informação nenhuma. Nas anteriores ainda tinha alguns detalhes. Ó, eu preciso disso, preciso controlar aquilo, preciso de uma informação assim, assado. Essa passa um banco de dados para um sistema igual ao aplicativo de transporte de passageiros Uber. Eita! Bom, consequentemente, tudo que faremos aqui será baseado no conhecimento que nós temos do aplicativo e vamos deduzir algumas funcionalidades e o que a gente precisa armazenar para fazer com que ele funcione. Bom, então eu vou usar aqui o Workbench para criar o nosso diagrama, novo modelo, adicionar diagrama, diagrama adicionado. Vamos começar com 125%, depois, se precisar, a gente redimensiona a visualização para facilitar aí a visualização da imagem. Eu vou fazer diferente hoje. Eu vou escutar vocês. Fala para mim o que é que vocês acham que precisamos colocar de tabelas para esse cenário da atividade 13. Vamos lá. Eita, que beleza. Então, já vamos começar a discutir a questão do motorista e do passageiro. Exatamente, já passamos por essa situação já anteriormente em outras atividades, né? Então, nós vamos trabalhar com o conceito da tabela de pessoas e mais na frente, mais na sequência, nós vamos descobrir se haverá necessidade de separação ou não. Então, o que que você, como pessoa, quando você cadastra no aplicativo, ou às vezes, não sei, acho que dá para usar até sem cadastro, não dá? Dá não? Não dá para você comprar aqueles cartão pré-pago e usar sem pôr nada? Só o crédito? Tem que ter uma conta, né? Então, beleza. Então, tem que ter uma conta, e essa conta, provavelmente, de motorista e de passageiro, deve ter alguns dados comuns. Que dados são esses? Provavelmente um nome, CPF, CPF, nós vamos pôr que tamanho? 11. Char ou varchar? Char. Por que char? Que é sempre 11, né? Então o varchar perde o sentido, né? E ele é obrigatório ou não obrigatório? Você consegue para os dois, tanto para o motorista como para o obrigatório CPF, ok? Então tá lá, CPF. Data de nascimento precisa? Até por questão de criança. Então, nascimento, vamos colocar um nascimento aqui, date. Sexo? Tem isso lá, não tem? Faz 200 anos que eu fiz o meu cadastro, que eu nem sei. E-mail? Ah, tá.
E-mail vamos pôr como obrigatório, você precisa recuperar uma senha, precisa fazer algum controle de acesso, né? Tá, temos aí as pessoas. Então, agora nós temos os veículos, né? Vamos colocar os veículos aqui. Alguém já cadastrou aí para dar umas pilotadas? Para trabalhar de Uber? O que precisa cadastrar do veículo? Vamos deduzir então, né? Veículos. Não. 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 Placa. Podemos usar a placa como chave primária dessa tabela, né? Sim? Tudo bem. Tipo assim, quando é, na realidade, assim, na empresa, fica o ID ou fica a placa, por exemplo, ou o CPF, tiver um padrão de colocar. Não, você não pode. Se eu fosse você, eu não me preocuparia em assumir isso como uma regra, tá? Cada situação. Você vai trabalhar numa empresa, você chega lá, tem uma situação que foi feita há 15 anos atrás que está funcionando e é aquilo que está lá. Você vai ter que entender que é aquilo e tem que, para mexer, dá muito trabalho, então vai ficando daquele jeito. Vai fazer um projeto novo, aí você vai avaliar e vai discutir com a equipe qual que é a melhor alternativa, entendeu? Aqui, por exemplo, eu posso usar a placa. A placa do veículo, ela é interessante porque ela é sempre char de 7. Em contrapartida, nos relacionamentos eu gasto char de 7. Às vezes eu posso gastar 2, 3 bytes com ID, né? De um small int, de um int, né? Então, às vezes, um int gasta menos do que a placa e se eu ponhar a placa de chave primária, todo lugar onde o veículo relacional tem que lançar a placa do outro lado. Lembra quando você faz o relacionamento? Que a chave primária daqui vai como estrangeira para o lado de lá e cria uma tabela char de 7 lá, uma coluna. É mais prático na hora de fazer a consulta, mas que é, tipo assim, igual você falou, é no seu. Então, aqui, ó, a gente vai. A questão da consulta. A questão de ser char ou int, na performance do banco de dados, pode ser que tenha uma pequena diferença, sim, tá? Aí você vai ter que analisar o software de banco de dados. Pode ser, sim. Aí o que você vai ter que avaliar? Só que é um detalhe tão pequeno. Deixa eu tentar fazer um paralelo para vocês entenderem. Imagina que você tem uma configuração no seu celular que vai fazer a sua bateria durar 15 minutos a mais. Qual o impacto disso para você? Uma bateria que dura 24 horas, ela vai durar 15 minutos a mais ou a menos. Entendeu? Então, às vezes, numa definição de uma placa como chave primária aqui, pode ser que a gente esteja falando de milésimos de segundos, fração de segundo numa consulta, ou aí pode ser que dê diferença significativa no armazenamento, porque olha só, um int, vocês lembram um int quantos bytes ele gasta? É uns 4 no máximo, né? São uns 4 bytes. E o char de 7 é 7. Então eu tenho 4 para 7. É quase o dobro, se eu for usar a placa como chave. E essa placa, se ela tiver relacionamento em 6, 7 tabelas onde ela tem que ir para lá para fazer a ligação, vai ser relevante. E um aplicativo como esse, quantos carros não tem cadastrado? Então a gente está falando de gastar o dobro do espaço se a gente usar a placa como chave primária. Então, depois dessa avaliação nossa aqui, eu vou deixar o ID como chave aqui, porque realmente vai fazer essa diferença, né? Tá. Eu imagino que o aplicativo ele faça uma avaliação do veículo. Então, ele deve pedir, além da placa, não sei se ele pede um Renavan da vida, ou então o ano do carro. Ok, então vamos colocar o ano do veículo aqui, e o ano a gente pode usar o decimal 4,0. Vamos entrar, chefe? Claro. O ano decimal 4,0. O que significa decimal 4,0? 4 dígitos e nenhuma casa decimal. Então, eu vou de
0,000 até 9.999. Ok? Isso atende a necessidade para essa coluna, né? Beleza, decimal 4,0. O que mais que a gente vai pôr no carro, hein? Todos esses detalhes tem que pôr lá? Então, beleza. Então, até a cor também? Ah, tem a cor, aparece quando você chama, né? É mesmo. Então, gente, cores é uma tabela, tá? Cores é uma tabela. E aí, na tabela de cores, nós vamos usar o Tiny Int, certo? 0 a 255. Não é possível que precise mais de 250 cores de carro. Não faz sentido, né? Então, não vamos ficar definindo o tom da cor aqui. O nome da cor, Varchar de 45 está ótimo. Pronto, cores. Nós vamos ter que definir. Já fizemos isso, né, na concessionária. Vamos ter que colocar aqui a montadora, o modelo, certo? Para saber se é Chevrolet, se é Fiat, o que é isso, certo? Então nós vamos chamar de quê? Montadoras, né? Montadoras. Quando eu penso, estou pegando uma coisa. Que pessimismo é esse? Ô, montadora também, um Tiny Int resolve? Tem mais de 250 montadoras, gente? Se brincar, tem, hein? O chefe que já foi sócio da Fiat, todo ano ele comprava um carro. Mas você só comprava Fiat, né, chefe? Ainda estou comprando. Só tá comprando Fiat. Então... Mercado de pobre. sei. É. Vou deixar o Tiny Int mesmo aqui, ó. 250 marcas, mesmo com essa chinesada chegando aí, acho que não tem 250 marcas de carro no Brasil. Né? Então, ó, Tiny Int, Varchar de 45, nós temos as montadoras. E nós vamos ter agora os modelos, né? Os modelos. Modelos. Vamos pôr aqui o nome do modelo. Vou fazer de uma forma... Pronto. Agora vamos fazer um pouco de relacionamento aqui para a gente entender como é que está a brincadeira. Então, vamos lá. Então, nós temos um relacionamento veículo de quantas cores? Hã? O veículo ele tem uma cor só. E de uma cor eu posso ter muitos veículos. Então, nós temos um relacionamento de um para muitos, sendo assim, certo? Ó, uma cor, infinito veículo. Tá vendo? No meu caso, do meu Workbench, eu já expliquei isso para vocês, da configuração dele. Eu uso a configuração nesse formato. Já mostrei para vocês que vocês conseguem mudar aqui, ó. Aqui, em algum lugar que eu vou achar, é aqui, ó. Aqui você consegue escolher várias formas diferentes de visualização, tá vendo? Aqui continua um como infinito, mas tem ainda aqui, esse outro aqui, ó, também continua como um infinito. É o de baixo. Peraí. Calma, tô voltando o padrão ali. Aqui, ó. Eu uso esse, tá vendo? Mas tem o clássico, que é esse, ó. E tem os outros. Certo? Do pé de galinha? Eu chamo isso aqui de pé de galinha, ó. Porque... Perfeito, sem problema. Tá, então é uma cor. Branco. Quantos carros brancos eu tenho? Posso ter nenhum, como posso ter milhões, milhares, centenas, etc. Certo? Quando a gente fala de um para muitos, gente, esse muitos, por que ele coloca o símbolo do infinito? Porque é de 0 a infinito mesmo. O que define esse infinito? É o ID, que é o int, ou seja, você tem a limitação da quantidade de veículos que você consegue cadastrar. No caso do int, eu não lembro, 2 trilhões, 10 bilhões, os quebrados, não sei quantos são. Mas você tem a limitação do disco, né? A partir do momento que você pode mexer nesse ID aqui e colocar ele em um número extremamente grande, você tem a limitação do hardware que você consegue armazenar. Então, eu vou alterar essa tabela aqui, porque eu tenho mania, é hábito meu, eu gosto de colocar o nome da tabela no singular. Isso são hábitos, tá, gente? Hábitos que eu criei em 1800 e bolinha, quando eu participei de um projeto numa empresa, quando a gente trocou uns sistemas, que a gente fez todos os sistemas do zero de novo, foi uma experiência muito interessante.
E veio um cara de fora, um consultor, e falou, não, a gente vai adotar essa padronização. Então, a empresa tinha essa padronização, eu gostei e uso até hoje. O nome da tabela eu sempre ponho no plural. Por que eu ponho no plural? Porque ali dentro tem muitas coisas repetidas da mesma coisa. Então, na tabela de pessoas tem o quê? Dezenas, centenas, milhares, milhões de pessoas. Então, eu ponho no plural. E, quando eu faço isso aqui, ó, a cor, eu coloco a chave estrangeira no singular, tá? Porque vai ser uma cor só ali. Você faz o típico das tabelas, pode ser maiúsculo, pode ser começo com maiúsculo. Ótimo, excelente pergunta. Eu também, por hábito desse projeto de quase 30 anos atrás, eu coloco tudo minúsculo. Por quê? Na época, até hoje isso ainda acontece, tá? Quando você tem o nome de tabela e nome de coluna maiúsculo e minúsculo misturado, dependendo do algoritmo, dependendo da linguagem de programação, se você não especificar exatamente como está, pode dar erro, pode dar problema. E a outra, se você cria o banco, porque eu não mostrei isso ainda para vocês, talvez a gente veja isso no semestre que vem, mas quando você cria um banco de dados, lá no data center ou em qualquer lugar, você pode falar para o software de banco de dados se, para ele deve tratar maiúsculo e minúsculo diferente. Então, se você cria um banco de dados onde o A maiúsculo é coisa diferente do A minúsculo, isso pode gerar um transtorno muito grande. Maior ainda, porque imagina o seguinte, você vai fazer uma pesquisa no banco de dados. A pessoa chega no banco, o gerente pergunta para o cliente, qual que é o seu CPF? Ele fala, não lembro. E a sua conta? Não lembro. Qual que é o seu nome mesmo? O que ele vai fazer? Ele vai fazer uma pesquisa por nome, aí ele vai digitar lá, João da Silva. E aí, se ele digitar o J maiúsculo e o J minúsculo, se o banco de dados trata esses dados diferentes, é uma dor de cabeça danada. Se ele põe o tio no A ou não põe o tio no A, e esse banco de dados trata isso diferente, é uma dor de cabeça danada. Ele vai ter que digitar igualzinho foi cadastrado. E vai saber como que foi cadastrado esse João da Silva. Se foi com João da Silva, se foi João Silva. Então, exatamente por essas situações, que na maioria dos casos a gente cria um banco de dados onde ele não trata maiúsculo e minúsculo diferente, e mais ainda, ele trata o A com tio, sem tio, com acento, sem acento, tudo igual, para facilitar essas partes das consultas e das buscas, tá? E aí, se eu trabalho com essa ideia do banco de dados tudo minúsculo, na programação o programador nunca vai ter dúvida. Não, é sempre minúsculo. Apesar de que as ferramentas hoje de desenvolvimento, elas são bem espertinhas, o programador ele tem muito auxílio na hora de criar os códigos, né? Por exemplo, na disciplina do semestre que vem, nós vamos aprender uma disciplina de programação que vai ser Java. Aí vocês vão perceber que nós vamos seguir o padrão da comunidade Java. E na comunidade de desenvolvedores Java, se adotou um padrão de letras maiúsculas e minúsculas. Então, a gente, quando for estudar essa linguagem de programação, a gente vai estudar aproveitando esse padrão da comunidade, porque você está aprendendo um negócio, é melhor você já aprender no formato que quase todos os desenvolvedores Java usam. Porque quando você for para o mercado, for trabalhar numa empresa que tem código-fonte Java, na hora que você abrir o código-fonte, você já está habituado com aquele estilo, né, com aquele padrão. Lembrando que isso que a gente está falando não é regra do compilador, não é regra do software de banco de dados. São características e funcionalidades que compiladores e softwares de banco de dados disponibilizam e a gente adota certas formas de utilizar para facilitar para a gente o nosso dia a dia. Ok? Então, já temos aqui cores com veículos, os modelos vão ser ligados com as montadoras na mesma lógica. Uma montadora tem vários modelos, mas um modelo é só de uma montadora. E o carro, ele é só de um modelo, mas de um mesmo modelo eu tenho vários veículos, certo? Então, deixa eu aqui novamente ajustar isso aqui.
vai ficar montadora. E aqui vai ficar modelo. Pronto. Então, com essa estrutura aqui, eu já tenho as informações dos veículos. Tem mais alguma informação dos veículos que a gente vê no aplicativo? Normalmente, quando a gente pede um veículo por aplicativo, aparece para a gente a placa, aparece a cor do veículo e o modelo, que carro que é, né? Então, acho que aqui já atende a parte do carro, né? Bom, agora a gente tem que cadastrar as corridas, né? As solicitações, como é que nós vamos chamar isso? Viagens? Então, vamos chamar de viagens. Viagens. Ok. Que informações que vocês acham que precisa ter nas viagens? Origem. Então, origem. O que é a origem? Sim, mas normalmente é um endereço, né? Não é um endereço? Eu tenho a impressão que o aplicativo trabalha com a localização GPS, certo? Não tem? Às vezes você vai lá, você escolhe pelo endereço, não é isso? Eu quero ir lá para a avenida tal e tal. Às vezes, quando gera uma dúvida, você não tem a opção de escolher pelo mapa. É, então, dentro dessa lógica aí, ó, nós vamos colocar, vamos chamar de origem GPS, seria a localização GPS, aí eu vou colocar um 250 aqui, porque essa localização GPS vai saber, né? Eu vou sempre registrar, sempre, quando fizer uma solicitação, mesmo a pessoa dando o endereço, eu vou registrar a localização GPS do celular, tá? Por exemplo, eu já pedi carro para minha filha e eu estou num lugar e ela em outro, completamente diferente. Depois eu mando uma mensagem para o motorista, ó, você vai pegar minha filha e buscar minha filha para mim. Então, a minha localização GPS do meu celular é uma e o endereço onde ele vai é outro. Mas eu acho interessante o aplicativo ter esse controle, até para uma questão de orientar o motorista, né? Então eu vou ter eu vou chamar de origem GPS e vou chamar de destino GPS também. Ok? Então, nesses dois casos aqui, eu vou guardar obrigatoriamente essas duas informações. Posição GPS da origem e do destino. Mas eu não vou fugir de ter rua, número, o bairro aparece também? Não, né? O bairro ele não aparece lá. Tá, então beleza. Então, nós vamos ter que criar uma estrutura aqui para continuar dos logradouros. Vocês sabem o que são logradouros? Isso. Porque a gente está acostumado a falar rua, avenida, mas existem muito mais coisas além de ruas e avenidas. Então, logradouros é um nome genérico para todas essas vias de trânsito. Então, nós temos rua, avenida, travessa, praça, beco, o que mais? Falei os mais fáceis, deixei os mais difíceis para vocês lembrarem. Quem me lembra de mais algum? Lote, acho que não. Lote, acho que não. Travessa, rua, avenida, praça, etc. Na realidade, no cadastro eu lembro direitinho do cadastro aqui da cidade, que tem uma tabela de tipos de logradouros, pra vocês terem ideia. Porque se de repente inventar um tipo novo, entendeu? Você cadastra ele e associa a via. Mas a gente não vai chegar nesse ponto aqui não, tá? Então nós vamos ter os logradouros, que vai ter simplesmente... Vou meter um 250 aqui também. É um logradouro muito grande. Tá, eu tenho logradouro.
Eu vou ter as cidades, já que vocês falaram que bairro não é muito relevante, vou ter as cidades. Nós vamos considerar só Brasil? Vocês fizeram o mundo? Fez Soberama? Não, vamos fazer pelo menos Brasil. Porque, teoricamente não. Na prática, o Uber roda no mundo inteiro. Então, eu teria que ter uma tabela de país aqui. Certo? Então, vamos lá. Vamos fazer aqui, ó, 250, que é o nome da cidade. Até porque eu não sei qual que é o tamanho maior de... Eu vou botar o país aqui também. Então, aí que tá. O Estado, eu nem sei se ele vai entrar na brincadeira, tá? Eu acho que o Estado pode ser que para gestão da empresa lá, do Uber, para eles terem estatística, controle, provavelmente ele deve ter umas tabelas de estados. Agora, eu nem sei se todos os países do mundo têm estado. Não sei como é que isso funciona, tá? Mas eu vou botar aqui, vou botar os países. Nos países, qual que eu vou colocar o data type do ID? É uma opção, né? É uma opção. Mas eu acho, mas eu acho que a maior parte dos países deve ter estado. São divididos em. Eu acho, né? Não sei. O data type aqui para o ID dos países. Quantos países tem no mundo, gente? 207, eu acho. 207. Se a gente botar um tiny int de 250 aqui, tá bom, né? Será que vai aparecer mais uns 40 países? Tem que dividir muito, né? Se tiver uma guerra, às vezes acontece. Então vamos lá para um tiny int. Porque isso aqui é dor de cabeça, se precisar, hein? Nome. Nossa, eu errei por um, acredita? O que você errou por um? Eu falei o número de países, mas são 206 países. Ah, tá. Ok. Então, beleza. Então, nós temos países, cidades, logradouros. O que eu vou fazer? Eu vou ligar a cidade direto do país. Se eu fosse colocar os estados aqui no meio, gente, eu ligaria cidade no estado e estado no país. Mas, na dúvida de não saber se todos os países do mundo têm estado, eu vou deixar sem, vou ligar o país direto, tá? Porque se tiver um país que não tem estado, eu tenho que ligar a cidade desse país direto no país. E aí, o que acontece? Se eu não tiver como ligar, se eu obrigatoriamente tiver que ter um estado no meio, danou-se. Aí vai ter que fazer gambiarra. Não, aí entra gambiarra mesmo, porque, veja bem, se o banco de dados não está projetado para guardar aquela informação do jeito que ela realmente é, gambiarra. Imagina se eu só consigo, ó, imagina que eu tenho cidade e eu tenho estado aqui no meio. Então, eu só consigo ligar cidade a país através de um estado. Mas e o país que não tem estado? Imagina que tem um país lá, Ticoapira, com 50 cidades. O país não tem estado. O que eu teria que fazer na minha gambiarra? Criar um estado com o mesmo nome do país para ligar as cidades no estado com o nome do país e esse estado com o nome do país está ligado no país. Olha que gambiarra. Certo? Então, na dúvida, é óbvio que se a gente fosse fazer isso aqui de verdade, a gente ia pesquisar, né, gente? A gente ia chamar o dono da empresa e falar, ô, como é que nós vamos fazer isso aqui? Não, você cria estado, mas liga cidade direto no país. Você liga, olha você que louco, né? Se eu ligar a cidade no estado e a cidade no país, eu resolvo o problema. Ok? Bom, mas vamos lá. Vou ligar aqui então, uma cidade está em um único país. Em um país eu tenho várias cidades. País. Vocês já perceberam que no nome de tabela, em nome coluna, eu nunca usei acento, cedilha, tio. Acho que eu já falei disso para vocês, né? Antigamente, se a gente usasse espaço, cedilha, tio, qualquer coisa desse tipo, no algoritmo, na hora de fazer referência às tabelas e às colunas, a gente tinha que pôr acento, espaço, tio, e isso dava uma dor de cabeça. Tinha compilador que dava incompatibilidade. Às vezes o compilador não conversava. Antigamente tinha isso, tá? Hoje eu acho que nem tem mais. Antigamente, aliás, tem sim, viu?
Tanto tem, que eu vou até mostrar para vocês, abrir um rápido parênteses aqui. Vou mostrar um negócio para vocês aqui no próprio MySQL. Apesar da gente não usar MySQL, a gente usar o MariaDB, que é primo, né? Se a gente olhar aqui, ó, quer ver um negócio? Na parte de downloads. Deixa eu achar aqui o que eu quero. Vou entrar aqui, ó, na versão da comunidade, tá? Olha o que eu tenho aqui, ó. Esses caras aqui que eu queria mostrar para vocês, ó. Esse bloco aqui, ó. Sabe o que são esses conectores? Você está vendo que tem conector para PHP, para Python, para .NET, C++, tem um J ali que eu acho que é Java, ODBC, Node.js. O que são os conectores? São drivers. O que são drivers? É um cara que faz o papel de intermediário entre o compilador e o banco de dados. Ok? Então, quando você tem esse intermediário, ele é do próprio fabricante do banco de dados. Então, quando você usa isso aqui, sempre funciona muito bem, é sempre muito bom e tal, mas existem esses intermediários, e esses intermediários, eventualmente, quando você usa cedilha, acento na nomenclatura de tabelas e colunas, a chance de você ter uma dor de cabeça é muito grande. E como você não tem vantagem nenhuma de usar cedilha, tio, acento, etc., você não tem vantagem nenhuma e tem chance de ter dor de cabeça, obviamente a gente não usa. Tá? Não vale a pena arriscar, ok? Até vou dar um outro exemplo, já que eu estou abrindo vários parênteses aqui. Criei o sistema, está rodando na empresa, está lindo, está maravilhoso, mas de repente a empresa compra uma ferramenta de BI. Vocês vão, logo, logo, quando vocês começarem a atuar na área, vocês vão começar a se deparar com essa sopa de letrinhas e tecnologias que a gente tem na área. O tal do BI não é um negócio novo, já é relativamente antigo, mas é uma sigla para Business Intelligence, ou seja, inteligência de negócio. Então, o cara faz uma ferramenta, um software, que quando ele conecta no seu banco de dados, ele tem a inteligência de gerar um monte de dashboards, mais uma sopa de letrinha, dashboard, que é uma tela cheia de gráfico e informação para gestão, para tomada de decisão. Então, essas ferramentas, elas vão conectar no seu banco de dados. E se você tiver uma tabela com C cedilha e um tio lá, a chance desse troço dar errado e ficar incompatível é muito grande. E ter dor de cabeça, então, é muito grande, tá? Então, acho que eu já dei mais que muitos motivos para você evitar usar C cedilha, tio e espaço, coisa do tipo, na nomenclatura da tabela, na nomenclatura das colunas, porque isso é o que a gente chama de metadados. Ok? Isso. Sim, colunas e tabelas. Nomes de colunas, nomes de tabelas, nome de relacionamento, sem espaço. Tá? Mas, ao inserir as informações, você insere bonitinho como são. Você não vai cadastrar um João sem acento. Na hora de inserir o nome da pessoa, você insere bonitinho. Você pode, aí a empresa pode padronizar. Vamos padronizar, cadastrar tudo maiúsculo, vamos cadastrar tudo minúsculo, ou vamos cadastrar certo como é? J, primeira letra maiúscula, João, J maiúsculo, resto minúsculo. Tá? Então, na hora de digitar, a empresa pode adotar um padrão. Nada impede que depois, a gente vai aprender isso no semestre que vem, eu tenho ferramentas no banco de dados, gente, que eu busco no banco de dados e trago tudo maiúsculo, trago tudo minúsculo. A gente consegue manipular isso com muita facilidade. Não sei se vocês já perceberam na lista de chamada que vocês assinam, que inclusive eu esqueci de passar de hoje, né? E eu acho que até acabou, o semestre está acabando, eu nem imprimi uma nova, acho que vamos ser uma folha em branco de novo. Acabou mesmo. Acabou. Não sei se já repararam na lista, mas na lista tem aluno que às vezes está com o nome todo maiúsculo. Vocês já repararam isso? Porque no banco de dados está cadastrado assim, e o cara que fez esse relatório, que é a lista que a gente gera, não mexeu nisso. Trouxe do jeito que estava no banco de dados, ele pôs na lista para a gente imprimir. Por isso que aparece diferente.
Tem relatórios que, para padronizar, sair tudo igual, o programador colocou para converter tudo para maiúsculo. No banco de dados não se mexe, mas na hora de trazer do banco de dados para um relatório, para algum tipo de lista, na programação você faz o que você quiser. Bota uma data aí para mim, banco de dados 2 e a data que você fazer. Beleza, então vamos seguir aqui, ó. Então a gente vai deixar países, cidades, só que os logradouros, eu imagino que no mundo inteiro tem as ruas dos logradouros, né? Logradouro também é uma terminologia meio nossa aqui. Banco de dados 1. E a data de hoje, que é 10/6. Eu vou considerar, tá, gente? Eu não conheço e a gente não vai parar para ficar pesquisando isso agora, tá? Eu vou considerar que todos os lugares do mundo é mais ou menos igual da gente. Tem os logradouros, as vias lá, que tem um determinado nome, tá? E, obviamente, essa via, ela está dentro de um único município, né? Tem alguma via que sai de um município e vai para outro, com o mesmo nome? Por exemplo, a Avenida Leopoldino de Oliveira, ela passa aqui dentro de Uberaba e vai sair lá dentro de Uberlândia? Aqui não, mas em outro país. Vamos considerar que Vamos fazer o seguinte, nós vamos considerar que os outros países copiou a gente. Lá é tudo igualzinho o nosso aqui, ok? No nosso caso aqui, gente, um logrador está dentro de uma cidade só. Correto? Sendo assim, o que eu vou fazer? Um logradouro está dentro de uma cidade. Em uma cidade tem vários logradouros, certo? Pronto. Então a situação é essa. E toda solicitação que for feita, ela sempre vai ter como ponto de partida um logradouro. Que, inclusive, em alguns casos, a gente pode até ser BR, né? Por exemplo, aqui, ó. Você está lá na 050 ali, ó, frente à van. Mas você pedir um Uber também, você vai lá para a rodovia para pedir um Uber, você também está muito. Mas pode, né? Teoricamente, você está lá na rodovia, encostou no guarda-reio lá e chamou um Uber. O cara vai parar no acostamento e te pegar, né? Então, teoricamente, o logrador aqui pode ser uma BR-050 da vida. Ok? E aí a gente cai naquela situação. BR-050 tem aqui, tem. A BR-050 ela tem Delta, Uberaba, Berlândia, Araguari, Catalão, Cristalina. Ou seja, é a mesma. Aí a gente sai dessa situação onde um logrador está numa única cidade. Já criei uma confusão para nós aqui. O que eu vou fazer? Eu vou tirar essa relação aqui, ó. Vou tirar esse relacionamento, por quê? Porque eu tenho a situação onde o cara pede um Uber na BR-050 e essa BR-050 é a mesma. Ok? Então eu vou deletar isso aqui. É a 262. É a que vem de Araxá. Belo Horizonte, Araxá. Por incrível Isso, por incrível que pareça, ela pega uma caroninha na 050 até entrar lá entrar para aquele lado de lá. Para contornar essa situação, o que eu vou fazer? Eu vou ligar a cidade direto na viagem. E aí, que a gente vai. O origem e destino vai ser assim, ó. Olha a situação. Já que eu estou considerando que o logradouro. Que viagem. Alguém já pegou Uber para ir de uma cidade para outra? Se eu pedir um Uber aqui para ir daqui para o Parque do Sabiá, se tinha um jogo lá no Uberlândia, o Uber me leva? Vai dar uns R$ 800, mas leva, né? Então eu vou largar esse troço assim mesmo. O que eu tenho aqui, gente? Eu tenho cidade, origem, cidade, destino. Sempre vai ser obrigatório os dois. Então, ó, a viagem é sempre de um ponto a um outro ponto. Esse ponto pode ser, inclusive, entre cidades diferentes. Sempre vai ser, no caso do logrador, a mesma coisa. Ó. Fiz errado. Oi?
tabela de origem e destino, você colocou limitado. Por que não colocar underline? Pode. Underline pode. O logrador é a mesma coisa, né? Você vai sair de uma rua e vai para outra rua. Ou de um lugar para outro lugar. Então, a mesma lógica nos logradouros. Um logradouro. Logradouro, origem. Logradouro, destino. Então, ficou. Bom, agora eu tenho o número. Esse número aí, ó, o número, origem, número, destino. Número, origem. Então, esse número origem eu vou deixar baixar de 45. Alguém sabe por quê? E o número destino? Vou deixar os dois baixar de 45 e vou deixar não obrigatório. Porque não necessariamente vai ser obrigatório você informar o número. Certo? E por que baixar? É. O número. Qual que é o número da sala que a gente está, gente? A. É a do Evandro e B é de cá. Em Uberaba hoje em Uberaba, depois que foi feito a mudança da numeração, hoje não tem mais isso. Mas antigamente, você tinha uma casa, aí você fazia um barraquinho no fundo, aí tinha lá casa 320 ou 320F, que era fundo. Agora não, agora já tem no sistema de metragem, partindo do centro, sentido centro-bairro, então isso não acaba não acontecendo mais. Mas eu vou deixar o número varchar, sim, porque pode ser que tenha alguma situação diferente, tá? Professor, quando a gente coloca lá na primeira linha, aí eu coloco, toda vez eu coloco uma. A chave primária sempre tem que ser uma. A chave primária, obrigatoriamente, é not null. Ah, sim. Não, na realidade, o único não. Não, o único não. Não, esse aqui não. Se ele é. Não, O quê? O que é esse o quê mesmo? Ah, não, não precisa não. Não. Porque o PK, por padrão, ele é único. Tá? Eu nem sei se ele deixa marcar. Deixa, é. toda vez que ele já marca automaticamente na chave estrangeira, que também já vai marcar. Não, aí fica ruim. Na chave estrangeira fica ruim. Tá lá, sabe? Porque na chave estrangeira é o que mais vai ter valor repetido. Vamos pegar no caso das cores dos veículos. Não, mas o ID não tem nada a ver de uma tabela com a outra. O ID, a PK, cada tabela tem a sua e isso não tem nada a ver com as outras. O data type, sim. E tem que ser, porque se o que identifica as cores do veículo é um tiny int que vai de 0 a 255, não faz sentido lá na tabela de veículos a coluna cor ter um tipo diferente. Porque a gente está falando da mesma. Porque é automático, porque é a mesma informação. Inclusive, se você mexer aqui e pôr diferente, na hora de criar, dependendo do banco, pode até dar erro. A chave estrangeira. Vocês têm já na cabeça de vocês, chave primária e chave estrangeira, já está tranquilo, não tá? Esse conceito? Chave estrangeira é uma chave primária de outra tabela. Não, você não pode usar esse termo, não. Porque, olha só, a chave primária é, nesse exemplo que eu estou mostrando para vocês aí, ó. Melhorando, é uma referência de uma outra tabela. A chave estrangeira é um código que me leva a uma chave primária de outra tabela. Ou seja, ela sempre vai funcionar assim, ó. Nesse relacionamento que eu estou mostrando para vocês, eu estou mostrando que há uma relação entre a tabela cores e veículos. Nessa relação,
Lá na tabela veículos, eu tenho a chave estrangeira cor. Por que ela é chave estrangeira? Porque é uma coluna cujo valor só serve para mim buscar a informação lá na tabela cores através da sua chave primária. Com isso, eu posso concluir que sempre uma chave primária, aliás, desculpa, uma chave estrangeira sempre estará ligada a uma chave primária de uma outra tabela. Então, se eu pegar no veículo, eu tenho um veículo da cor 35. Qual é essa cor? Eu tenho que pegar esse 35 que está na chave estrangeira na coluna cor. Coluna cor é a chave estrangeira, que tem o valor 35. Eu pego esse 35, vou lá na chave primária ID, na tabela cores, para descobrir que cor é essa. Então, sempre esse relacionamento acontece de um lado uma chave primária e do outro uma chave estrangeira. A chave estrangeira sempre terá um valor somente para você ir lá buscar na primária correspondente a informação que você deseja. E aí, a estrangeira não pode ser única nesse caso, porque imagina se na tabela veículos a coluna cor o valor for único e não poder repetir. Aí eu vou ter só um carro branco. Ok? A hora que o nosso banco começar a dar erro, a gente vai aprender a amar. Ah, sem dúvida. É a parte mais divertida. E aí a gente vai fazer muito isso no semestre que vem. No semestre que vem a gente passa a disciplina. Que a gente está criando. Eu diria que vai ser muito bom ter eles para a gente fazer um monte de teste. Então, esses bancos que vocês estão criando agora e inserindo as 10 linhas, vai ser muito bom para a gente usar no semestre que vem para. Também você marca lá o tipo, aí depois na hora que você precisar fazer uma força. Mas eu vou fazer com vocês o que eu fiz no semestre no ano passado e eu achei que foi muito legal. Nós fizemos um projeto junto, a turma toda, e aí depois, para que a gente tivesse um banco de dados com muita informação, cada aluno ficou responsável por criar uma quantidade legal de dados. E aí a gente vai repetir. E aí a gente vai aproveitar a Copa do Mundo, já me lembra em agosto, quando a gente for começar o próximo semestre, para a gente fazer um banco de dados usando a Copa do Mundo com os times, os jogadores, as partidas, os gols, blá, 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 blá. E aí a gente pega e aí a gente divide. Tudo bem que tem quase 40 times agora, né? Mas se cada um pegar aqui um time e for responsável por cadastrar o time, seus atletas, as partidas que esse time fez como mandante, e aí a gente consegue criar um banco de dados da Copa que vai ter um volume. Exatamente, porque aí a gente usa isso depois para manipular e fazer as consultas e os testes. Aí a gente aprende a fazer backup, guarda uma cópia. Se a gente for rodar um comando que rebenta com o banco de dados, a gente faz uma cópia antes, para não perder esse trabalho. A gente cria um banco de dados desse para a gente fazer as simulações que a gente precisa no semestre que vem. Bom, então estamos aqui, né? O que mais que nós vamos precisar aqui, hein? A gente ainda não está tratando aqui de motorista e passageiro. Vamos nessa parte agora? Bom, eu nunca fiz isso, mas eu imagino que quando a pessoa resolve ser motorista, ela deve ter que mandar cópia de documento de carro, cópia de CNH, de carteira de habilitação, coisa do tipo, né? Então, a gente tem que pensar para. Porque, olha só, na prática, eu consigo resolver isso aqui ó, fazendo dois relacionamentos da viagem com a pessoa. Porque um é o passageiro que está pagando e o outro é o motorista que está dirigindo. Então, eu conseguiria resolver isso simplesmente fazendo isso aqui, ó. E a gente já fez situações assim, ó. Em viagens eu tenho duas pessoas. Na realidade, não são duas pessoas. Eu tenho motorista e passageiro. Ok? Porém, infelizmente, a gente não pode resolver de forma simples assim. Ok? Mas aqui, ó, por quê?
Quando você pede um carro por aplicativo, no caso do Uber, que é o nosso caso aqui, eu gosto de usar muito o outro, tá? Eu uso muito o InDriver. Eu uso mais ele. Mas, quando você pede Uber, o aplicativo vai oferecer a sua. Ele já estabelece um preço e já vai oferecer para os veículos, para os motoristas que estão próximos. Porque a Uber me banhou. É mesmo. Isso, porque se a pessoa tem liberada, eu fiz, passado um tempo, os motoristas simplesmente não iam e falavam que não te achou. Você podia ter plantado lá o tempo inteiro, mas eles não iam e cancelavam, e você pagava R$ 6. E aí, provavelmente, eles ganhavam com isso. Provavelmente não tinha esse GPS como tem hoje. E aí, resultado, eu briguei com eles, e foi assim, uma discussão que eu fiz, de lá e volta de troca de e-mail, né? E aí, no fim, eu falei que nunca mais seria, podia cancelar, e não sei o que. Aí, recentemente, eu fui tentar fazer, achar, mas eu já tenho por trás. Eu gosto mais da proposta do INDRE, porque você coloca um valor e é opcional a pessoa te aceitar ou não. E aí não aceitou, falou lá. Você está na lista negra do Uber. Olha isso. Bom, então aqui, ó, só que do jeito que está aqui, eu não sei. Bom, veja bem, eu imagino, aí, gente, eu estou imaginando, tá? Eu imagino que eu posso, por exemplo, ter 3 carros cadastrados. Hoje eu estou rodando com um, estou rodando com outro, certo? Então, olha só, quando eu faço a solicitação de uma viagem, via localização de GPS do celular, provavelmente, ou pelo destino que eu escolhi, né? Pelo destino, aliás, pela origem onde eu estou, o aplicativo vai buscar o veículo que está mais próximo. E esse veículo que está mais próximo é pela localização do GPS do celular que está dentro do veículo, né? Então, aqui, ó, eu tenho que também ter uma relação do veículo que foi usado na viagem. Então, eu vou fazer isso aqui, ó. Opa, contrário. É da viagem para o veículo. Porque aqui na viagem tem o veículo que está sendo usado. Veículo. Olha só. Então, vamos raciocinar aqui, ó. Fiz um pedido de viagem. Nesse momento, peraí, deixa eu só arrumar isso aqui. Olha o toque. Isso aqui é toque, é coisa de doido. Eu estou colocando a coluna veículo lá para cima, só para as linhas não ficarem cruzadas. Ó. Doideira, gente. Pronto, agora ficou bonito. Bom, vamos lá. Fiz um pedido de uma viagem. O que que tem na tabela viagens? Por enquanto. Tem. Não pode ter motorista, tá? O motorista não pode ser obrigatório. Por quê? Ele não aceitou minha corrida ainda. O passageiro é obrigatório. O veículo também não pode ser obrigatório. Porque o que que vai acontecer? Na hora que eu faço o pedido da viagem, o que é obrigatório está meio vermelho, tá vendo? Então eu cadastro o passageiro, cadastro origem e destino, inclusive do GPS, e eu só não tenho ainda o veículo e o motorista, que eu vou preencher quando esse motorista aceitar a corrida. Então, assim, atende, ó. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou pegar pelo celular dos motoristas, que está dentro do veículo, lá tem a posição, vou fazer uma busca GPS para ver qual está mais próximo e oferecer para eles. Só que desse jeito aqui, ó, do jeito que está aqui, a gente tem uma falha. Eu não sei quem são os motoristas. Eu só sei os motoristas que já fizeram algum tipo de corrida. Vocês estão enxergando isso aí? Eu tenho uma tabela de pessoas, gente. Está todo mundo lá dentro. Eu não sei quem é motorista.
Eu não sei distinguir quem é motorista aqui. Eu só sei os motoristas que já fizeram alguma viagem. Mas o cara que se cadastrou quer ser motorista, eu não sei. Então nós vamos ter que criar uma tabela de motorista aqui. Por quê? Porque tem informações adicionais, tem CNH, precisa de alguns documentos a mais, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma tabela de motorista e vou colocar as informações complementares de motoristas. Ah, André, vamos resolver 100? Vamos. O que eu faço? Aqui na tabela de pessoas, eu coloco aqui, ó, um motorista e coloco aqui um bit. O que é isso? É uma coluna para falar se é motorista sim ou não, verdadeiro ou falso. Aí toda vez que cadastrar uma pessoa, alguém se cadastrar no aplicativo, eu cadastro ela como passageiro ou se ela é também motorista. Se ela é motorista, eu vou monitorar ela como um possível. E outra, gente, eu tenho quase certeza que o cara do Uber, quando ele sai para trabalhar, ele ativa, fala, estou disponível. Ou então ele fala, não estou disponível agora. Deve ter essas situações, entendeu? Então, é melhor, em vez da gente fazer essa gambiarra aqui, ó, de colocar na tabela pessoas a coluna motorista, que daria a solução para a gente saber quem é motorista de quem não é melhor a gente criar a tabela de motoristas e fazer assim, ó. Motoristas. Eu acho que eles nem chamam de motoristas, chamam de parceiros. Sei lá como é que chama, CNH. CNH tem quantos números, hein? Tem letras? É só número? Ah, vou botar um varchar de 10 aqui. Não, varchar de 12, sei lá. Varchar de 12, vai. Vou me preocupar com isso agora, não. Então, aí vai ser assim, ó. O motorista que estava aqui deixa de ficar aqui. Tchau. O motorista, ele também é uma pessoa. Pronto. Eu coloquei só a CNH, tá? O motorista, ele está disponível ou não disponível? Eu imagino que para questão, para resolver, gente, bastaria vir aqui, ó, ativo. Resolve. Quando o motorista pegar o aplicativo e habilitar o aplicativo para trabalhar, eu sei na tabela motorista se ele está ativo ou não está ativo para trabalhar. Mas eu tenho certeza que a Uber não faz assim, gente. Por quê? Porque sempre quando você tem um sistema assim mais complexo, você sempre quer ter informação para a questão de gestão. Como é que eu faria isso aqui, tá? Eu faria o seguinte, ó. Eu criaria uma tabela. Ó, eu faria o seguinte: o motorista com o respectivo veículo, eu vou chamar isso, eu vou fazer um relacionamento de muitos para muitos. Eu vou chamar isso aqui, ó, de ativações. Nem gostei muito desse nome. Talvez fossem jornadas, jornadas de trabalho, sei lá, tem que ter um nome mais legal. Eu não sei qual é o nome que eles usam lá não, tá? Tô chutando. Vamos criar o nosso ID aqui. Não, o motorista bota em análise, pode estar ativo, pode estar dormindo. Sim. Mas aqui eu estou mais preocupado é quando ele começa e para de trabalhar. Então, eu colocaria aqui um início, date time, obrigatório, e um término, date time, não obrigatório, porque a gente só vai registrar quando ele parar. O que eu estou querendo dizer com isso, gente? Com essa tabela aqui, ó. Nós vamos ter que reprogramar isso aqui. Susto? Nossa, você chegou de mansinho, eu não vi se você estava... Já achei que era uma penada. Me ajuda? Você vai pegar... O que eu estou querendo com essa tabela ativações? Vou trabalhar. Abro o aplicativo do Uber,
e dou um start. Vou começar a trabalhar com eu, André, com um Golzinho 1000 que eu tenho cadastrado no aplicativo. Não, mas o Golzinho 1000 é top, não estou falando mal dele. Entrei no carro e fui trabalhar. Então eu registro aqui, ó, nas ativações, o motorista tal, com o veículo tal, início, data e hora que eu comecei. E aí, o que eu vou fazer? Toda vez que cair uma viagem, eu vou poder pegar lá nos celulares dos motoristas que estão ativos. O que são motoristas ativos? Que a data e hora de término está vazio. A data de hora e término está vazio, aquele motorista com aquele veículo está disponível para corrida. Eu só vou ver na hora, em real time, em tempo real, a localização GPS dele para ver se ele está próximo do cliente, na origem de onde ele quer partir. Ok? Bom, feito isso, o que eu vou fazer, gente? Como é que vocês fariam agora? Como é que eu sei qual motorista e veículo vai aceitar aquela viagem? Esse relacionamento de veículo com viagem eu apago. Por quê? Porque a partir de agora, uma viagem é feita, ela só é feita a partir do momento que eu tenho o quê? Olha no que eu estou ligando a viagem? Em ativações. Porque você concorda comigo que eu só vou mandar uma viagem para motorista que está com um veículo trabalhando? E onde eu vou pegar isso? Né? Nas ativações? Então, se eu pegar uma viagem, eu vou saber que foi feito aquele motorista com aquele veículo naquele momento. E, aliás, nós esquecemos aqui na viagem a data e a hora do pedido e a data e a hora da chegada. Tem isso na viagem também. Eu colocaria isso aqui também para... bom, então aqui vocês entenderam. Ó, vocês entenderam a questão da ativação ligar na viagem? Porque uma viagem ela vai ser aceita por quem? Por um motorista que está trabalhando, gente. Por um motorista que está num veículo com uma ativação em aberto, sem data de término, que está próximo da origem. Ok? Então eu vou fazer esse relacionamento aqui. A partir daí, toda viagem eu vou saber qual motorista e qual veículo foi usado. Certo? Bom. Então, aí é na tabela viagens. A tabela viagens tem que ter aqui, ó. Eu vou chamar de pedido, que é um date time, que tem a data e a hora que eu pedi. Esse é obrigatório. E a chegada, que é um date time, que vai ser preenchido quando eu chegar. Então, ele não é obrigatório, ele é preenchido depois. Vocês estão entendendo que a tabela viagens, ela recebe as informações iniciais quando o cliente faz o pedido, ela é alterada quando ganha o motorista com o veículo, que é uma ativação, e ele é alterado de novo quando chega no destino, quando registra a chegada. Essa ativação aqui não pode ser obrigatório, não, porque a ativação só vai acontecer quando o motorista aceitar. Então, essa ativação aqui, ó, eu vou deixar ativação, mas não sei se esse é o nome, tá? Ativação. Quando é que eu lanço a ativação na tabela viagens? Quando o motorista aceitou a corrida. Para fechar, porque a história está ficando comprida, a novela, o que está faltando aqui? Oh, tem isso ainda, hein? Lembra que eu falei para vocês que se essa atividade ela é interessante, que como ela não especifica nada, a gente tem que viajar em tudo que a gente acha que precisa. Eu tinha lembrado do preço, né? Porque até agora a gente não falou do mais importante, que é o dinheiro. Quando eu perguntei para vocês, eu achei que vocês iam me falar do preço, mas você lembrou das avaliações. Mas então a gente pode pôr aqui, ó, nas viagens, vamos colocar nas viagens aqui o preço, decimal 9,2, esse é obrigatório. Agora, a avaliação pode ser um Tiny Int, esse não vai ser obrigatório, porque o cara vai preencher só depois, né? Tem gente que nem dá avaliação. Eu, por exemplo, dificilmente eu perco tempo com isso.
Às vezes eu abro o aplicativo, quando eu vou fazer outra chamada, ele pergunta a avaliação do trem que eu fiz há uma semana atrás. Então, aqui a gente resolveu a questão do valor e da avaliação. O que mais? Tá bom, né? Oi? Preço, né? Preço da corrida. Pagamento. Pode ser. E a gente nem está falando aqui, ó, a gente nem está entrando na questão. Exatamente. A gente não está nem falando se é cartão, débito, Pix. Se o cara pagou de dinheiro direto para o motorista. A gente não está nem falando aqui da comissão que fica para o Uber e o resto que vai para a conta do motorista, etc. Beleza, vamos fechar assim, porque vamos criar esse banco de dados agora, né? Ficou até bonitinho. Eu vou fazer só uma última alteraçãozinha aqui, ó. Eu vou trocar essa coluna de lugar para ela não ficar cruzada aqui. Então a ativação vai pular uma para cima. Acho que já foi, mas vou pôr só mais uma. Pronto, agora ficou bonito, hein? Aqui ainda tá torto, né? Motorista com... Essa não vai ter jeito. Eu subi o motorista para cima. Ah, mas aí a minha mania de deixar o ID primeiro fala mais alto do que a linha cruzada. Realmente, se eu descer o ID aqui, eu resolvo o problema, né? É, só se eu fizesse um troço muito louco assim, quer ver? Ixi, não, tá bom, gente, vamos ficar mexendo nesses detalhes, não. Até porque isso aqui, você nunca vai conseguir fazer isso, porque os bancos de dados são muito grandes. Tá, vamos criar esse banco de dados, então. Vamos lá na minha conta no Data Center. Deixa eu preparar aqui para a gente ir lá. Deixa eu abrir aqui a minha conta prof, né? Deixa eu pegar aqui. Gerenciador da conta, meu. Isso! Bom, hein? Bom demais essa mágica. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu só entrar no meu usuário prof. Pronto. Estou aqui no meu usuário prof. Vamos no banco de dados. Nós vamos criar, então, um banco de dados que se chama BD1AT13. Criar. Está criado. Vamos no PHP MyAdmin. Deixa eu dar uma aumentadinha aqui. Tá. Aí eu vou gerar esse banco e depois nós vamos para aquelas dúvidas que eu pedi para vocês trazerem hoje. Então eu vou aqui no Database, Ctrl G, vamos ver até onde eu consigo ir. Oba, ele conseguiu gerar porque meu servidor deve estar ativo aqui já do meu notebook, tá? Só que eu tenho que mudar o nome de banco de dados aqui para mim não ter dor de cabeça, né? Aqui o meu tá MyDB, eu tenho que trocar esse MyDB para prof underline BD1AT13. Esse é o nome do banco de dados. Ah, aproveitando parênteses, é aqui, ó, Charset Collection. É aqui que você pode escolher se o banco de dados vai considerar letras maiúsculas e minúsculas diferentes, tá? Então, ó, quer ver? Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. Tá vendo esses títulos que tem aqui, ó? Tem um CI no final. Esse CI no final é case sensitive e insensitive, ou seja, se ele trabalha com maiúsculo e minúsculo diferente ou não. Então, esse CI aqui, ó, trabalha com não diferenciando maiúsculo de minúsculo, tá? A gente faz esse um teste depois, numa próxima oportunidade. O nome do banco de dados foi ajustado. Posso vir aqui agora no meu Ctrl G e fazer a geração, porque agora ele coloca o nome do banco de dados corretamente, ó. Como ele gera com o nome do banco de dados, ó, se não existe o banco de dados, cria. Vou usar agora o banco de dados prof BD1AT13,
criando as tabelas, tá? Então, vamos selecionar tudo isso aqui, Ctrl C, vamos para cá na aba SQL, clicar aqui, porque já fica selecionado, mas não precisaria, ele usaria de qualquer forma, tá? Na aba SQL eu dou um Ctrl V, e eu vou mandar ver direto aqui, vamos ver se vai dar algum erro. Executar. Olha, não deu nenhum errinho, hein? Que coisa mais linda. Olha lá, ó, todas as tabelas criadas. Certo? Vamos às dúvidas que eu pedi para vocês trazerem hoje, que eu só lembro que eu falei para trazer, mas não lembro nem o que era. Ah, bug do milênio. O que é o bug do milênio? Antigamente, isso antes do ano 2000, o bug do milênio aconteceu no ano 2000. Por quê? Vou abrir um bloco de notas aqui para explicar isso melhor, tá? Ó. Antigamente, estou falando na década de 90, tá? Os softwares que foram desenvolvidos até a década de 90, a década de 90 acabou em 1999. Depois começou o ano 2000, o novo milênio. Por que é o bug do milênio? Porque a gente sairia do milênio 1000 e alguma coisa para o milênio 2000 e alguma coisa. E todos os bancos de dados que existiam nos softwares antigamente, eles iam guardar uma data, eles guardavam a data assim, ó, dia 20 de abril de 1995. O ano, ele era guardado apenas com 2 dígitos. Por quê? Economizar espaço. E se a gente está achando caros os equipamentos hoje, gente, na época, deixa eu até mostrar um aqui para vocês. Deixa eu mostrar para vocês. Deixa eu ver se eu consigo. Vou achar aqui um mainframe, que eu trabalhei com ele da Unisys. Eu trabalhei com essa máquina aqui, gente. Eu não sou tão velho assim, tá? Era um A10. Não, também nem tanto, também nem tanto. Deixa eu ver se eu acho ele aqui. Deixa eu achar aqui. Peraí, deixa eu aumentar um pouco a visualização. 150. Gente, eu trabalhei com esse trem aqui, quer ver? Acho que esse aqui que é o A10. Não, esse é o V380. A10. ClearPath. Depois eu trabalhei com o ClearPath, que era esse cara aqui, ó, mas ele já era bem mais moderno. O ClearPath já tinha scan. É esse aqui, gente, ó. Caramba! É esse Boros aqui mesmo. Gente, para vocês terem ideia, 30 megabytes. Deixa eu ver se eu acho. Você vê, não acha nem imagem no Google mais. Unidade de armazenamento. Ah, não tem, ó. Era esse aqui, ó. Era mais ou menos isso aqui. A gente fazia backup em fita de rolo. Fita. Ó, tá vendo essas fitas aqui, ó? Até um pouco tempo atrás eu tinha essas fitas aqui, ó. Essas fitas, elas tinham a capacidade de armazenar, se não me falha a memória, umas 5, 6 músicas MP3. E era o que a gente usava para fazer backup. As unidades de disco, aqui, ó, é isso aqui, ó. Você pegava uma unidade que era do tamanho de uma geladeira ou de um frigobar e tinha uns 300 megabytes. Não estou falando de giga, não, gente. Estou falando de mega. Vocês estão copiando aí a proporção do negócio? Então, às vezes, uma unidade dessa... E eu lembro uma vez que eu chamei o técnico porque estava dando um erro de disco. Aparecia a mensagem no console. O console era essa tela verde aqui, tá? Por isso que eu falei para vocês que eu trabalhei numa empresa onde foi reescrito todos os sistemas do zero, porque ia parar tudo no bug do milênio. E por que que para? Vamos voltar aqui no que interessa. Por que que para? Imagina que você tem
no banco de dados da empresa, chega um cliente no dia 10/8 de 1999, 1999. Como guardava só com 2 dígitos, 99. Esse cara compra uma geladeira em 10 parcelas. Qual que vai ser os vencimentos? Vamos colocar aqui. Ele vai pagar no dia 10/9 de 99 a primeira. A segunda vai ser no dia 10/10 de 99. A terceira parcela, 10/11 de 99. A quarta parcela, 10/12 de 99. E a próxima parcela, 10/1 de 00. Só que, qual o problema de ter esse 00 aqui? O problema é que todos os algoritmos de cálculo de juros e multa, ele pega a data que você vai pagar e tira da data do vencimento. Então, imagina... Exatamente. Imagina se você vai pagar uma parcela de... Essa parcela de 10 de dezembro, você resolveu pagar ela no dia 15 de janeiro. Você vai pagar 100 anos de multa. Juros e multa. Por quê? Ué, é 99,00. Como é que você faz essa conta? Você está pagando 99 anos adiantado? Porque se venceu em 10 de dezembro e você está pagando 10/1 do 00, você está pagando 99 anos adiantado. Você está percebendo que todos os sistemas iam travar? Por isso que foi chamado bug do milênio. Ou seja, gente, todos os sistemas de todas as empresas, banco, todas as empresas tinham esse problema. Sim, o que as empresas falaram? Meu Deus, vai travar, vai parar. Só que a empresa que enxergou isso 5 anos antes, começou a fazer tudo do zero 5 anos antes. O que algumas empresas fizeram? Pegou o banco de dados, alterou, colocando o ano com 4 dígitos. Todas. Imagina você pegar um banco de dados com 4.000 tabelas, ver todas as tabelas que tem um campo, que tem uma data, que só tinha 6 dígitos, passa para 8 dígitos. E aí você vai lá e muda. Você não só alterar o tamanho, você tem que adicionar o 19 na frente de tudo. E aí depois que você fez isso tudo, você tem que revisar os milhões de linha de código e sair procurando onde você tem que corrigir os algoritmos. A empresa que eu trabalhei foram aproximadamente uns 50 profissionais de desenvolvimento. Foi durante 2 anos para refazer tudo. Você tem noção o quanto que isso custa? Só que aí foi bom para essa empresa que eu trabalhei pelo seguinte, ela resolveu fazer um sistema novo usando tecnologias novas. Então nós saímos desse mainframe que custava R$30.000 por mês. A máquina, ela tinha essas máquinas, você faz um contrato com o fabricante, sabe? E pagava uma coisa, eram uns 30 mil por mês que você pagava a máquina funcionar, entre aluguel da máquina e suporte técnico, tá? E aí, o que você resolveu? Não, vamos reescrever tudo do zero, deixa esse negócio funcionando aí, vamos construir uma do zero. Aí foi escolhido um novo sistema de banco de dados, uma nova linguagem de programação, e aí pegou o time da empresa, deixou só uns 10, 15% da equipe lá dando manutenção naquele troço que estava funcionando. Não faz mais nada de novo nesse troço, deixa aí, só mantém funcionando. Faz só os ajustezinhos que for emergencial e vamos começar um do zero. Contratou-se mais uma galera e começou a se desenvolver com uma nova linguagem de programação, um novo fabricante de banco de dados e começou uma história nova. E aí depois que terminava de construir os sistemas, tinha que pegar os dados lá do sistema antigo e transportar para o sistema novo. Para no dia 1º de janeiro de 2000, tá tudo funcionando lindamente. Esse era o bug do milênio. E aí agora, a gente não corre mais esse risco quando chegar no ano 3000, porque quando mudar de 2000 para 3000,
Não vai ter problema, porque a data agora tem 4 dígitos, né? O que era a outra questão que eu pedi para vocês para hoje? Ah, da integridade referencial, né? Deixa eu dar um exemplo para vocês aqui, apesar que vocês já pegaram uma explicação muito mais detalhada no vídeo lá, mas eu vou dar um exemplo aqui, tá? Se eu pegar, ó, eu vou pegar um relacionamento mais simples que a gente tem aqui, deixa eu ver qual é. Difícil, hein? Eu vou pegar esse aqui, ó, que eu consigo cadastrar. Ah, vou pegar esse aqui, ó, montadoras e modelos, tá? Vou cadastrar aqui, ó, montadoras. Qual que é o ideal? É você aprender o comando, né? Insert, into, montadoras. O ID é automático, então eu vou preencher só o nome. Values, entre aspas, Chevrolet, ponto e vírgula, certo? Fiat. Ai, ai. BYD. Ford. Tá bom, chega. Executar, processou, tá lá. O ideal é você aprender esses comandos, né? Afinal de contas, você está estudando para aprender. Mas, aqui dá para inserir, ó, os modelos. Eu tenho... eu só tenho as montadoras. Vou pegar aqui da Fiat. Ai, Fiat. Palio 1.0. Inserção na tela anterior. Hã? Inserção na tela anterior. Você fica lá em visualizar, aonde já tem os inseridos embaixo, vai ter lá adicionar. Aqui, ó, executar. Inserir. Qual que eu coloquei lá? Só o Palio, né? Você fala aqui, né? É isso, entendeu? É uma de inserção. Eu uso aqui normalmente, ó. Vamos inserir mais alguns. Vamos pôr uns da Fiat aqui, né? Fiat tem o Palio, tem o que mais? Tem o Uno Fire 1.3. Vamos colocar mais um da Fiat aqui, tá bom. Fiat Argo. Argo 1.5. Flex, sei lá. Estou inventando aqui, tá? Nem sei. Então, eu tenho Fiat com 3 veículos, certo? Vamos colocar só uns dos outros aqui. Vamos colocar agora da Ford. K 1.0. Ford. EcoSport. EcoSport 2.0. Flex. Beleza. Então eu vou até fazer o seguinte aqui, para ficar bonitinho, eu vou fazer assim, ó. Quem não entendeu o que é integridade referencial agora, com esse exemplo que eu vou fazer desenhado, vou desenhar um negócio de um jeito que não tem como deixar de entender. Então, eu tenho os modelos e tenho as montadoras. Vou aumentar a visualização aqui. Saúde. Então, ó, eu tenho aqui e tenho aqui, certo? Então, vou aumentar mais um pouquinho. O que eu tenho aqui, ó? Vou usar aqui um lápis. Um céu vermelho. Esse 2 aqui do Palio está falando que é Fiat. Esse 2 aqui é Fiat. Esse 2 aqui do Argo é Fiat.
esse aqui é Ford, esse aqui Export é Ford, certo? Se eu resolver pegar e apagar a Ford do meu banco de dados, o que vai acontecer? Eu vou ficar com esse número 4 aqui, ó, apontando para uma coisa que não existe, certo? Então, se eu vier aqui na Ford e clicar no remover e dar OK, por que o banco de dados não permitiu que eu fizesse a exclusão da Ford? Na realidade, nós vamos buscar a explicação para isso aqui, ó. Como eu apaguei os comandos, eu vou pegar aqui de novo. Vou pegar o comando que criou a tabela modelos. Esse bug do milênio foi embora. Olha o comando que criou a tabela modelos. O comando que criou a tabela modelos fala que existe um relacionamento com a tabela montadoras, onde a coluna montadora da tabela modelos está relacionada com o ID. Tá vendo? Montadora aqui, relacionada com o ID lá do outro lado. E, ó, restrição na exclusão e restrição na alteração. Ok? O que significa isso? Significa que se eu tentar alterar, aí eu vou vir aqui, ó, eu vou tentar fazer diferente, tá? Eu vou tentar pegar aqui, ó, vou fazer um SQL aqui, peraí. Agora eu já vou estar entrando num assunto que é da disciplina do semestre que vem. Select, asterisco, from, modelos. Vou ver aqui a tabela modelos. E aí, se eu pegar o veículo de ID 4, então olha só o que eu vou fazer. Eu vou pegar aqui, ó, vou mandar alterar a tabela modelos. Alterar a tabela modelos, colocando na coluna montadora o valor 87, quando o ID do modelo for 3. O que eu estou tentando fazer aqui na prática, gente? Ai, peraí que eu vou tentar facilitar a vida de vocês. Calma lá. Eu preciso dessa e dessa. Pronto. Tabela modelos. Qual que é o modelo de ID3? É o Argo 1.5 Flex. Ok? Todo mundo localizou aí? Argo 1.5 Flex. Ele é o modelo de ID igual a 3. Qual que é a montadora que está lá? 2. Aqui, ó. A montadora que está aqui está 2. O que eu estou tentando fazer com esse comando que eu estou montando aí? Trocar esse 2 por 87. Eu estou fazendo um update, certo? Então, o que vai acontecer quando eu executar esse comando? Não existe 87. O que significa? Ele vai falar, peraí, você quer pôr 87 aqui? Mas cadê o 87 aqui? Não tem, não achei, então não pode. Esse é o... Agora eu preciso aqui. Esse é o update. Restrição na alteração. Ou seja, esse relacionamento entre as duas tabelas, o banco de dados vai ficar vigiando se eu tentar excluir, se eu tentar alterar. Eu tentei alterar. Ele vigiou. Opa, não vou pôr 87 aqui porque não tem do outro lado. Eu não coloquei essas restrições. Tem como colocar agora? Lá nos bancos? Tem, através de um comando, ou aqui, ó. Você vai na tabela, na estrutura da tabela, e aqui tem em algum lugar que nós vamos descobrir junto. Deixa eu lembrar onde é. Você clica aqui, ó, em alterar, no final aqui, de, por exemplo, aqui, ó, montador, você clica em alterar, em cima alterar. Aí vai dar update. Aqui?
Não, eu acho que tá aqui, ó. Cadê? Ah, gente, está nos relacionamentos. É aqui na estrutura. Aqui, ó. Esse aqui é o relacionamento que ele criou, tá vendo? Esse cara aqui, ó, que liga com a montadoras. Se eu editar ele, ele me mostra o nome, o índice, tamanho, tá, opções avançadas. Não tá aqui, mas tem, viu? Pera aí que nós vamos achar. Nós vamos achar. Acionador. Ah, acionadores? Não. Operações. Dá para colocar assim depois, tá? Com certeza. Deixa eu só ver aqui. Faz mais sentido na estrutura. Alterar do lado ali, ó. Passou o mouse perto. Qual a direita aí, olha só, alterar em cima. Aqui? Mas alterar a coluna quando você seleciona. Qual? Esse aqui que você está falando? Então, é nem precisa alterar, né? Porque nesse editor aqui, ó, vai ficar modelos não montadoras. Que é para editar. Foi onde eu fui aqui. Eu fui nesse aqui. Nesse editar aqui foi onde eu fui. Nos índices, chaves. Visão das relações. Achou. Aqui, ó. Visão de relações, tá vendo? Olha os restritos aqui, ó. Você vai trocar o restrito por outro. Aí vamos fazer. Bom, antes de eu vir aqui, vamos voltar lá na nossa situação. Então, eu estava mostrando para vocês o restrição na exclusão, certo? Na alteração, desculpa. Então, se teve uma tentativa de alteração, ele checa essa integridade diferencial. A outra possibilidade é eu ir lá na montadora e tentar apagar a Fiat, remover a Fiat. Essa eu mostrei já, né? O que acontece aqui? Ele não deixa. Por quê? Porque se ele permitir a exclusão, agora eu estou tentando o delete, tá? Quando acontece um delete, ele checa a integridade também. Por que ele não deixou eu sumir com a Fiat? É aquilo que eu expliquei, porque se sumir com a Fiat, esse 2 aqui está apontando para quem? Ih, para ninguém. Ficou inconsistente os dados. Correto? Tá, mas aí, se a gente não fizesse a opção pela restrição, se a gente fizesse a opção, agora nós vamos brincar bonito. Se a gente fizesse a opção de, lá na hora de fazer o relacionamento, se a gente fizesse a opção pelo Cascade, salvar, salvei. Agora vamos ver. O que eu tenho aqui? Palio Uno Argo K Export. Aí eu vou lá na montadora e falo assim, Fiat, tchau para Fiat. 1, 2 e... apagou a Fiat. Uai, gente, o que vai acontecer com os modelos? O que aconteceu com o Palio, com o Uno, com o Argo? Foram deletados juntos. Viu que sumiu os 3 carros da Fiat? Esse Cascade, gente, é perigosíssimo no banco de dados. Imagina você pegar a Drogasil e apagar Minas Gerais da tabela. Você foi lá na tabela de estados, deixa eu apagar o estado de Minas Gerais. Ele fala assim, peraí, o estado de Minas Gerais tem as cidades. Então apaga Minas Gerais, mas apaga a cidade. Na realidade, ele faz o contrário, tá? Antes de apagar Minas Gerais, antes de apagar a Fiat, ele foi lá nos carros, apagou os carros da Fiat primeiro, para depois apagar a Fiat. Certo? Então, se você resolve pegar o sistema da Drogasil e apagar Minas Gerais, o que ele vai fazer? Vai ver tudo que está amarrado em Minas Gerais. Pega Minas Gerais e acha cidades. Das cidades achou os bairros, as ruas.
nas ruas, achou loja. E fica escondido uns 2 meses para ninguém te achar, vão tentar te matar. Porque imagina, o estrago é grande, né? Pois é, eu digo, a pessoa te explicaria, apesar que eu enviei longo para explicação. Aquele enorme lá. Ah, sim. Essa é uma particularidade, gente, da MySQL, tá? O que acontece? Antigamente, você está falando disso aqui, ó. O engine, né? O MySQL, ele é um banco de dados muito antigo. Quando ele foi criado lá atrás, ainda não existia esse conceito de relacionamento, integridade referencial, e existia, quer ver, os tipos. Deixa eu perguntar aqui para o Google, para a gente saber aqui, ó, tipos de engine no MySQL. Então, modeado. Pode ser modear mesmo? Aqui, ó. Tem alguns tipos aqui, tá vendo? A gente usa esse, que é o padrão, tá? Mas tem esse cara aqui, que era um outro, que era um antigo. Qual que era a vantagem dele? Muito rápido. Por que ele é muito rápido? Porque ele não tem que conferir nada. Essa parte da integridade referencial que eu estou falando para vocês, nesse caso, porque o MySQL ele tem essa história desse banco de dados que ele é antigo. Quando ele foi criado para... Bom, vamos lá, vamos voltar no tempo. Vou tentar lembrar da história, tá? O MySQL foi criado quando estava surgindo sites para a internet. A internet, gente, vocês não pegaram essa fase, mas a internet, ela era a válvula, a querosene. Ela era discada. Hoje você tem fibra ótica na sua casa com a internet, você assiste filme, isso era impensável há 30 anos, 40 anos atrás. A internet era lenta, mas lenta de doer. Você tem ideia? O pessoal mais antigo, eu não, eu já sou da geração mais nova, mas o pessoal mais antigo, eles iam copiar a música, eles punham para fazer download à noite, para ter a música no outro dia cedo. Hoje, você baixa assim, ó. Hoje você pega um filme, gente, de 4 GB, dependendo da sua internet, você baixa em 5 minutos. Uma música MP3, há 30 anos atrás, você punha umas 4, 5 músicas para baixar de noite, para ver se no outro dia cedo estava pronto quando você acordasse. Que era muito lento. Então, você imagina num cenário onde a internet é lenta desse jeito, o software do site, ele tem que ser muito rápido. Então, esse banco de dados MySQL foi criado principalmente para a internet nessa época, então, para ele ser muito rápido, ele não validava nada. Ele não fazia essa integridade referencial que eu acabei de explicar para vocês. Tinha que ser muito rápido. Então, é para apagar, ele vai lá e apaga, não está nem aí se vai ficar algum órfão por aí, azar. Apaga, então ele tinha que ser muito rápido, muito rápido. Então, para ele ser muito rápido, ele não fazia essas conferências nenhuma. A computação vai evoluindo, os computadores ficam mais poderosos, com mais memórias, melhores processadores, a internet vai... As coisas vão melhorando, que eles falam, não, opa, peraí, agora a gente pode fazer um sistema mais consistente. Então, o banco de dados ele pode evoluir e ser mais eficiente como software. Foi aí que nasceu essa versão. Como eles já tinham uma SQL funcionando, eles só criaram uma nova engine, que criaram esse InnoDB, para ter esse padrão de validação, de verificação, porque deixou de ser só um repositório de dados, um banco de dados, e passou a ser um software com inteligência de fazer essas validações para garantir a qualidade das informações que você tinha armazenado. Então, foi daí que surgiu esse caso. Outros softwares de banco de dados nem tem isso aqui mais. Tá? Porque hoje não dá para conceber um software de banco de dados que não faz essas validações e tem esse mínimo de inteligência na qualidade dos dados armazenados. Tá? Então, isso é uma particularidade que tem no MySQL e que herdou o MariaDB também, que é o que a gente tem aqui no nosso data center. Não sei se vocês já tiveram essa curiosidade, mas aqui no nosso data center, servidor, deixa eu ver onde a gente vai ver isso aqui. Aqui, ó, o nosso servidor de banco, o software de banco de dados que a gente tem é um MariaDB da versão 10.6.19, rodando num Linux
Só que eu não sei que diabo de Linux que é, não. Aí, se você quiser descobrir também, você volta no painel de controle lá, que você tem essas informações, tá? Mas, quem que é o MariaDB? É porque o cara que criou o MySQL, a MySQL AB, que é a empresa, foi vendida, ele não gostou, saiu fora e criou o MariaDB. Os desenvolvedores. Então, essa era a historinha que eu queria comentar com vocês com relação a esse engine que a gente usa InnoDB, tá? Então, hoje em dia, se você colocar no seu Create Table, se você tirar isso aqui e colocar aqui, ó, o outro tipo que é MySAN, ó, tanto é que ele fala que é o antigo padrão, tá vendo? Se você criar esse banco de dados aqui, ó, isso aqui vai ser completamente desprezado, ó. Eu nem sei se roda, tá? Vamos testar? Deixa eu copiar isso aqui. Deixa eu tentar criar essa tabela aqui, modelos. Vou criar um modelos XXX. Vou até tentar criar isso aqui. Eu nem sei se roda mais, tá? O que eu estou tentando fazer aqui, ó? Estou tentando criar uma tabela chamada modelos XXX com engine mais AN, tá? E estou deixando isso aqui tudo, ó. Ah, ele deixou, rodou. Criou a tabela lá, modelo XXX, tá vendo? Só que como ele é mais AN, ele não vai conferir a integridade, tá? Mesmo tendo colocado. Mesmo tendo colocado isso aqui. Aí é para uma questão de sintaxe do comando, né? Tem, mas no mais AN... Vocês querem fazer um teste? Vamos tentar, vamos ver o que acontece. Deixa eu pegar isso aqui, só que agora o que me sobrou aqui de montador, hein? Sobrou Chevrolet, BYD e Ford. Vamos cadastrar aqui no modelo XXX. Vamos inserir aqui uns... Ele nem traz a montadora, ó. Viu? Montadora, eu tenho que digitar, ó. Inserir, ó. Inserir um Fusca com a montadora 2. Agora, olha o que eu vou fazer. Eu vou inserir uma Kombi com a montadora 231. Tá. Não, 34 a montadora. E vamos que vamos. Olha lá. Ah, lógico. A Kombi é da montadora 34. Qual que é a montadora 34? Não existe. Ou seja, esse tipo mais aqui, ó, zero integridade, é velocidade. Tanto é que é chamado de antigo. Por quê? Porque ele foi criado lá na internet a querosene, internet a válvula. Alguém aqui, gente, usou internet de escada? Você usou? Olha isso, as crianças não fazem ideia do que é isso. E tinha que ser depois da meia-noite para pagar um pulso só. Engraçado, né? A internet nasceu primeiro para quem queria usar em casa. A internet, o computador usava a linha telefônica que já existia para conectar na internet. Ninguém podia usar o telefone, senão caía a internet. Aí, depois, a internet evoluiu, veio a fibra, e agora o telefone que pega carona na fibra, para quem ainda tem telefone fixo em casa, né? Que pega carona na fibra da internet para funcionar, né? Como o mundo dá voltas, né? Se você já coloca ele no final, mas você não digitou on update, on delete, será que ele já... Aí é o que está configurado padrão no banco de dados. Aí, deixa eu ver se a gente consegue ver aqui. Deixa eu ver se tem aqui no painel de controle. Se ele mostra para a gente as configurações de... Ah, mas eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar as configurações do meu computador, tá? Opa! No meu notebook, eu tenho um software de banco de dados instalado. E aí, eu vou pegar aqui lá nos arquivos de instalação do meu banco de dados. Deixa eu achar aqui. MySQL. Eu tenho um MySQL 8. Ó, tá vendo esse arquivo que eu acabei de abrir aqui para vocês? Gente, vocês estão estudando Linux, não estão? Com o tio Evandro? Ah, então isso aqui para vocês é fichinha. Esse aqui é um arquivo chamado my.ini. O meu software de banco de dados MySQL aqui no meu notebook, quando ele vai entrar no ar, aqui está todas as configurações, ó.
porta. Ó. Então, tem uns... Aqui, ó. Isso responde a sua pergunta. No servidor de banco de dados que está no meu notebook, se o comando de criar tabela não especificar engine, ele vai adotar MyExam como default, tá vendo? Se eu quiser mudar isso, eu troco na configuração de inicialização do meu software de banco de dados. Certo? Tá rodando aqui a versão 8.0.31. Aqui a pasta, essa pasta aqui é a pasta data, onde ele cria os arquivos do banco. Estou olhando para ela aqui, mas não posso mostrar para vocês por uma questão de segurança. Ok? Mais dúvidas? Então eu vou disponibilizar para vocês a atividade 14. Considerando que hoje é dia 10, teremos a atividade 14 hoje, no dia 17, atividade 15, 17 para 24 dá para corrigir, mas dia 24 não dá para passar outra porque acabou, né? Então teremos aí mais 2 atividades, provavelmente, certo? Eu observar no semestre seguinte, você vai dar aula só de banco. Tem linguagem de programação 1. Nós vamos dar 2 disciplinas. Vamos ter também a disciplina de Java. Vamos aprender a programar Java. Parar a apresentação. Parar gravação.